Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Prosa e Café hoje está diferente. Nosso entrevistado de hoje é quem? Quem, Cláudia? Douglas Faria, vai descobrir tudo sobre ele hoje, hein? Fiquem História, ligados. história de sucesso do Douglas Faria. Vamos conhecer muito sobre ele. Ele que é... Vai, conta aí. Ó, eu vou ler, gente, porque é muita coisa, ó. Publicitário, empresário, locutor voz de ouro, Hum, cerimonialista, promotor de evento Melhores do Ano de Itapaci e Crixás e fundador do Prosa e Café. Seja bem-vindo, Douglas Faria. Obrigado. Eu me sinto honrado e lisonjeado também com as palavras de vocês. É imensurável a satisfação que eu tenho de ser entrevistado por essas duas pessoas que representam muito para mim. Você, minha esposa, e você, minha tia. Realmente eu estou emocionado e muito satisfeito por estar aqui com vocês. Fiquem à vontade, podem perguntar o que quiserem e nós vamos bater um papo bem legal. Então, às vezes vocês podem perguntar, o Douglas entrevistado? Porque mês de julho é o quê? Aniversário dele. Aí queremos saber tudo de você, Douglas. E vamos Vamos lá, lá, né? primeira pergunta, bora. Eu quero dizer que não é fácil, né, Douglas, estar no lado de cá. Eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, né, como um entrevistador aqui do Prosa e Café, porque realmente não é fácil. E abrir nossa pergunta de hoje, o seguinte: o, o que te trouxe a Itapaci, né? Que a gente sabe que você não é daqui, e conta aí pra gente a sua história. Olha, uma pergunta muito boa que você me faz. E quando a gente está entrevistando, né, é, é uma sensação. E quando você está sendo entrevistado, é uma outra sensação totalmente diferente. Eu vim para Itapaci acompanhando a minha família, né, resolveram mudar para cá e eu vim junto. E naquela época eu era apenas um sonhador. E hoje eu sou o sonhador. Continuo sonhando muito. Mas foi uma época difícil, mas foi uma época que valeu muito a pena porque eu aprendi muito. E eu, por incrível que pareça, eu não vim para Itapaci com a intenção de me tornar locutor, profissional de comunicação, nada disso. Ah, eu vim para Itapaci para trabalhar, correr em busca dos meus sonhos e lutar por uma vida melhor, né? E foi o que aconteceu. E aí depois, se vocês me derem a oportunidade, ou às vezes até tá aí uma pergunta para frente, eu posso explanar um pouco mais sobre como eu entrei para o mundo da comunicação. E concluindo essa pergunta, eu vim para Itapaci para morar aqui, para construir uma família, para construir os meus sonhos. E eu tenho muito que agradecer a todos os itapacinos, porque eu fui muito bem recebido desde o primeiro dia que eu cheguei. E nas pequenas coisas que eu conquistei aqui em Itapaci, eu conquistei tudo com a ajuda das pessoas que me abraçaram, me apoiaram, estiveram sempre ao meu lado nos momentos em que eu iniciei qualquer tipo de projeto. E assim tem sido ao longo desses mais de 20 anos que eu estou aqui. Então, muito obrigado a todos. E você veio de Itapuranga, né? Você ficou lá até quantos anos? Eu vim de Itapuranga em 1998, eu tinha 17 anos para 18, né? Então, eu tive uma história, uma parte da minha história em Itapuranga, que uma história muito bonita também, né? Itapuranga me remete a um passado de juventude, de infância. Eu tive lá, né, com a minha família, meu avô, que inclusive o mês de julho é o mês dos avós, e o meu avô já se foi, minha avó também. E sempre quando eu me lembro deles, eu me emociono, porque a pessoa que eu me tornei, quanto o caráter, né, o meu caráter, a minha maneira de agir, de enfrentar a vida e de aceitar as coisas como elas são, eu aprendi com meu avô. Claro que tem toda uma participação da minha mãe também, de outras pessoas, mas o meu avô foi a minha grande base de homem, né? E lá tem os parentes, né, que a gente vai para visitar. E vivi muitas emoções em Itapuranga e lá é o início de tudo, né? Então, Douglas, e sim que você chegou em Itapaci, o que te motivou
a ter uma profissão de locutor, de mexer com gente, de ter um entretenimento com as pessoas? O que te motivou? O que levou a isso? Foi assim. É como eu te disse na pergunta anterior, eu não vim para cá para ser locutor. Aconteceu, né? Tanto é que antes eu trabalhei na lavoura de tomate, catei feijão, trabalhei em açougue, trabalhei em hotel, mas a rádio, a comunicação começou na minha vida através do rádio. Eu tinha um amigo, e tenho ele até hoje, um amigo muito gente boa, e a gente estava sentado um dia conversando, e ele falou, eu perguntei, gostava demais de rádio, você lembra da Primavera lá em Itaporanga, né? Lembro, sim. Eu ia com meu avô lá para roça, e o Zé Tomé tinha um radinho, e ali eu ouvindo a programação da Rádio Primavera, e eu encantei. Até você foi uma das pessoas que me levou pela primeira vez na rádio em Itaporanga, para conhecer a Rádio Primavera. Aí eu vi aquele universo ali, mas nunca imaginei, né? Aí cheguei em Itapaci, não conheci ninguém, fiz um amigo e perguntei para ele onde era a rádio daqui, né? Ele falou, não, depois eu vou te levar para te apresentar lá. Só que aí ele chegou no dono da rádio e falou pro cara, dono da rádio da época, que eu era um amigo dele, que era locutor em Itaporanga e era um locutor muito bom. E isso eu não sabia, né? De repente, eu trabalhava na Pousada Lima nessa época, o telefone toca, era o dono da rádio, lá da antiga rádio onde eu trabalhei, a primeira rádio, me chamando para trabalhar na rádio. Pensei que era brincadeira, né? E ele, não, amanhã você pode começar às 4 horas da manhã. E eu fui. Comecei o programa às 4 horas da manhã, sem nenhuma noção, mas eu confesso que eu passei a noite inteira ouvindo a São Carlos FM, a Sedes FM na época, né? Uhum. Eu pensei, eu vou ouvir o que esses locutores estão falando e vou fazer igual, né? Aí acordei de manhã, madrugadinha, fui lá para a rádio, comecei a fazer o programa, do mesmo jeito que os locutores faziam na época, né? Conversando com as pessoas, brincando. Aí eu trabalhei até às 8 horas da manhã. Quando foi às 8 da manhã, o dono da rádio chegou e falou, nossa, realmente, bem que o Ixon falou que você era bom, porque você é muito bom mesmo. Você pode vir amanhã a partir das 8 às 11, você está desperdiçado aqui de madrugada. Aproveita e já mandou um abraço para ele. Quem é mesmo? Ixon Mendonça. E o dono da rádio era o Tião Lambada. Aí, esse é o Lambada que te descobriu, né? Isso, foi uma época muito gostosa. E aí o Tião falou assim, ó, Douglas, você já começa amanhã das 8 até meio-dia. Ou das 8 às 11, não sei. E aquilo pra mim era brincadeira, eu não tava levando aquilo a sério. Porque eu não era locutor nem nada. Depois que eu fui descobrir que o menino tinha feito uma brincadeira com o Tião também, quer dizer, foi tudo muito por acaso. E daí, graças a Deus, o pessoal começou a ouvir, a rádio deu audiência, os grandes comerciantes de Itapaci queriam gravar comercial na minha voz, né? E aí, daí pra cá, Um sucesso. nunca mais eu parei. E eu lembro, eu ouvi e falei, tem talento. Douglas, conta pra gente qual a sua melhor lembrança da sua juventude. Ah, lembranças de juventude são as melhores. Eu me lembro da época que a gente ia para as festas. Itapaci mudou muito, assim como o mundo mudou, Itapaci acompanhou a evolução. Mas eu sou de uma época da turma, né, lá do Laviola. E tem muita gente que vai se identificar com isso aí, porque aí eu tinha uma turma de amigos, né? Eu, o Saulo Júnior, finado, meu amigo que Deus levou, Rodrigo, né, o Morcego, e uma turma enorme que eu não vou conseguir lembrar aqui. Mas uma das melhores lembranças que eu tenho da infância, na época do Laviola, dos passinhos, a gente saía para, tipo, descobrir a vida, né? Curtir, a gente trabalhava muito, mas também a gente se divertia muito, e eram brincadeiras sadias. A gente ia pro Laviola nessa época, dançava os passinhos. Eu sou da galera do passinho, da época dos passinhos lá, ensaiados. E foi uma época muito boa. Foi uma época que marcou muito a minha vida. Eu ouço as músicas até hoje, eu lembro. E assim, a gente trabalhava a semana toda, muito trabalhado mesmo, né? E contando os dias para chegar. E era de quinta-feira até domingo. Era quinta-feira, sexta-feira, sábado, à noite, no domingo, matinê, quando tinha fôlego para ir, né? E quantas vezes a gente já virou a noite lá no Laviola dançando, curtindo, e no outro dia cedo ia trabalhar, né? Naquela responsabilidade ali. Brincadeiras sadias, sem maldade, sem... Hoje os jovens têm uma maneira diferente de curtir, eu respeito, mas na nossa época, sorte teve quem viveu naquela época, viu? Ô, época boa, viu?
Então, assim, essa é uma das lembranças, né, da juventude, dentre outras que eu poderia citar também, mas essa foi uma das que marcou. E sobre a sua realização pessoal, qual foi a maior? A maior realização pessoal, Isso. quando eu já me realizei pessoalmente falando várias vezes, mas eu citaria a maior realização pessoal quando eu fui pai. E a primeira vez que eu fui pai, eu fiquei quase o dia todo olhando pro Douglas Filho, e aí eu fiquei assim, perplexo com a beleza que é ser pai. Depois nós tivemos a Júlia também, e eu não tem palavra, é imensurável, não dá para mencionar, não dá para expressar, não dá para explicar o que é ser pai. O amor de pai, eu estou falando de mim, é claro que isso é relativo, tem pessoas que vão sentir um amor diferente, mas o meu amor pelos meus filhos é tão grande que eu daria minha vida por eles sem pensar duas vezes. Então não tem realização maior na minha vida do que ser pai. E daqui a pouco eles vão entrar aqui. os meus diplomas. É. Douglas, então, vou fazer uma pergunta aqui para você. Vai, a rocha. Como você se sente sendo o queridinho da família? Você sabe que Eu sou. Você sabe que a família Você te é. ama muito, te respeita, tem maior carinho. Como você se sente? Olha, eu me sinto privilegiado porque eu sinto o amor de todos vocês mesmo. Eu percebo, é perceptível, não é palpável, mas é perceptível. Mas eu acho que, assim como em várias outras coisas na vida, a vida é uma via de mão dupla. E a gente recebe aquilo que a gente doa, a gente dá. Eu dou o meu melhor, eu dou o amor, eu dou carinho, eu dou respeito, reciprocidade. E é isso que eu recebo. Então, eu me sinto honrado, muito grato a Deus por ter a família mais perfeita do mundo, com todos os defeitos que nós temos. Mas eu me sinto amado mesmo, amado, e não tem como eu me sentir diferente, né? Porque todos demonstram muito amor por mim. E a palavra que me define nessa questão é gratidão. E com a sua trajetória aqui em Tapaci, já que estamos falando de amor, de gratidão, na sua trajetória todinha de locutor até agora, eu acho que todos percebem como as pessoas de Itapaci te admiram, e principalmente as pessoas que moram na fazenda, que moram ali na roça, que está bem isoladinho, te ouvia muito na rádio. Eu pude perceber que eles têm um carinho muito, tem um carinho muito grande por você. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como lidar com isso, e a forma de você cativar as pessoas, como foi na rádio, né? E até hoje, que eu vejo que eles gostam muito, de ter um carinho muito grande por você, né? Olha, o rádio é um universo diferente de tudo aquilo que eu já experimentei. E a rádio, ela me deu a possibilidade de ter um contato com pessoas que eu jamais poderia imaginar. E os ouvintes aqui da cidade de Itapaci, os ouvintes da fazenda, né, da roça, como eu sempre falo, é um carinho, uma troca de afeto muito grande. Porque assim, o senhor levanta de madrugadinha e vai tirar um leite. Aí ele liga o rádio e começa a ouvir. De repente, eu já sei, não precisa nem da pessoa mandar mensagem, nem ligar, mas eu já mando aquele alô especial. E aí brinco com as pessoas e tal. E a gente acaba trocando um afeto. Então isso foi construído ao longo dos anos de uma forma muito verdadeira. Eu nunca deixei de ter um contato com eles. Quando eu tinha um tempo da rádio, eu saía, eu ia na casa dessas pessoas. Né? Tem a Maria Queiroz ali, que eu sempre fui na casa dela, vou até hoje. Agora não tanto, porque a vida tomou outros rumos e a gente acabou se ocupando muito. Mas eu vou. Tem uma área da Fazenda Rabelo, que é um grande amigo que eu construí na rádio, amigo para a vida toda. E tem vários outros que não dá para citar todos aqui. Mas o que eu vejo de tudo isso? A rádio me possibilitou coisas que eu jamais poderia imaginar. Na questão de afeto e de amizades verdadeiras que vão durar para sempre. E também desse afeto que as pessoas têm por mim, de mandar frango, porque eu sou apaixonado em frango, né? Então, às vezes, eu estava lá na rádio apresentando o programa, de repente chegava lá um frango dentro do saco, outra hora chegava
uma leitoa já no gelo, né? Uma forma que as pessoas têm de agradecer pelo afeto. E por que que as pessoas, elas, por que que essas pessoas, elas se afeiçoam tanto com locutores? Eu sei da história de uma mulher que não trata tão bem os filhos dela como ela trata os locutores. Mas por quê? O afeto. Quando você fala daquela pessoa todos os dias, quando você troca, né? você mostra que aquela pessoa é importante, porque ela realmente é. Então você abre uma perspectiva de visão diferenciada daquela pessoa em relação a você, e aquilo acaba proporcionando coisas incríveis. Eu tenho uma história de rádio que eu vou te contar aqui, que é uma história que marcou muito a minha vida. Eu estava um dia lá na Rádio Serra Dourada, eu trabalhava com a Joyce, que também é uma amizade para a vida toda, a gente é amigo, a Joyce é amiga da família a vida toda, e tiveram outros locutores também que a gente é amigo. E nessa época eu fazia das 8 às 11 um programa Show da Cidade, e das 11 ao meio-dia as Mais Mais, e do meio-dia até as 2 eu fazia o Falando de Amor. No meio-dia até as 2 eu ficava sozinho na rádio. Aí a Joyce anotava as participações que tinha e deixava para mim e ia embora, né? Porque ela trabalhava de meio-dia, aí ela saía meio-dia para almoçar, 2 horas ela voltava, ficava até 6. Eu só trabalhava até 2. Numa dessas aí, era horário de almoço, a Joyce já tinha saído, deixou um caderninho com as participações, o que eram as participações? Eu pegava o nome do ouvinte, ligava para participar ao vivo ali na rádio, falar, olha, manda seu alô, participa e tal. E ela deixava sempre 3 participações, 3 nomes, porque um ou outro não funcionava, mas sempre um atendia, né? Eu lembro que eu peguei o caderno, liguei para um, não atendeu, liguei para outro, não atendeu, liguei para o outro, não atendeu. Eu poderia deixar. Falar, não, ninguém atendeu, não vou tentar, não vou insistir. Mas eu insisti no primeiro. De repente atendeu. Aí eu, naquela animação de locutor de rádio, oi, tudo bem? É muito bom falar com você. Você ligou para cá, para a rádio, vamos participar comigo ao vivo. Aí já põe ao vivo. A pessoa começou a chorar do outro lado. E aí eu nunca vou esquecer isso. Eu falei, mas você tá brincando? Você tá rindo? Você tá chorando e tal? Ela, não, eu tô chorando mesmo. Eu falei, mas por quê? Douglas, eu posso te contar a minha situação aqui? Falei, pode. E aí eu percebi que era sério. No ao vivo. Eu estava no ar, conversando com o ouvinte, ela chorando, desesperada. Eu falei, me conta, o que aconteceu? Vamos conversar, nós aqui estamos entre amigos. Eu acho que a situação dela era tão tensa que ela nem se tocou que estava todo mundo ouvindo. Ela falou assim, olha, eu vou te contar a minha situação então. Eu estou em cima da minha cama, no meu quarto, em cima de um banquinho, estou com a corda amarrada e estou com ela passada no pescoço e vou me matar. Nessa hora eu fiquei, mas aí eu levei, foi no automático ali, não fui eu, sabe, foi Deus mesmo. Eu conversei com ela, falei, não, mas você não vai fazer isso não, você é uma pessoa que é muito amada, eu te liguei agora foi para isso, porque você é uma das ouvintes que mais participa, e eu usei aquele jogo de cintura e fui brincando com ela. Nisso chegou parente, o pessoal foi conversando, tirou ela de lá, e deste dia para cá, dos últimos dias, dos últimos anos de rádio, ela sempre foi lá na rádio, levava um bolo para mim. E ela chegava e falava assim, olha, eu vim trazer um bolo pro Douglas. E se tivesse outro locutor lá, ela não entregava. Ela voltava no outro dia e levava. E até hoje ela é minha amiga, eu vejo na rua, passa, cumprimenta. Outro dia trouxe um presentinho para mim aqui em casa. Então, tipo assim, Valeu a pena, né? valeu. Se eu tivesse trabalhado em rádio, só esse dia já teria valido os meus mais de 20 anos de comunicação. Então, são coisas que não tem dinheiro no mundo que paga, né? Verdade. Você disse agora há pouco que gosta de frango caipira, né? Frango eu amo. Então conta para a gente o que as pessoas querem saber sobre você. Conta o que eles não sabem. O que as pessoas não sabem sobre mim? Eu acho que são poucas coisas que as pessoas não sabem sobre mim. Eu gosto de roça, né? Sou da roça. Gosto de frango caipira. Gosto de uma picanha também, né? Quem não gosta de uma picanha. Mas eu acho que não tem muita coisa que as pessoas não sabem de mim. Café toda hora. Meu café é controlado. É de 15 em 15 minutos. Eu acordo de manhã, tomo logo um meio litro de café para começar bem o dia. Gosto das coisas muito bem organizadas. Eu sou uma pessoa que eu tento ser pontual nos meus compromissos. Gosto demais de trabalhar. Eu amo a comunicação. Eu gosto mais de carro de som, rádio, podcast, mas a minha paixão mesmo é isso aqui. Ó. É isso aqui eu sou apaixonado. Se a gente
ter uma boa conversa, ouvir o que as pessoas têm a dizer. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas quase não têm tempo para nada. Você pode observar que até os áudios que a gente recebe pelo WhatsApp, a gente acelera eles para ouvir, ou seja, você não está economizando seu tempo. Então, quando você tem um tempo para você sentar com um amigo, para você conversar e ouvir o que aquela pessoa está te falando, olhando nos olhos, e você trocar ideias, experiências, aconselhar e receber conselhos, isso é algo que também não tem preço. Então, eu sou essa pessoa simples, eu sou do povo, eu gosto de falar um português de forma que as pessoas entendam, eu gosto de estar reunido mesmo com a família, com os amigos. Mas isso não é coisa que as pessoas não saibam. Eu acho que acho que não tem nada que as pessoas não saibam a meu respeito. Violão. Violão, gosto de arranhar um violão, né, de vez em quando. Cantar. Gosto de cantar, desafinado, mas eu canto. E eu gosto de passar momentos com os meus filhos, gosto que a Júlia canta pra mim, gosto que o Douglas Filho me conta como é que foi o futebol dele, como é que foi o dia dele. Você, né, também. Aí eu gosto de muita coisa. Então, agora nós vamos para assuntos polêmicos. Ó, polêmica. Atenção, direção. Isso Polêmica, a né? Globo não mostra. Vamos lá. Então, você é Lula ou Bolsonaro? E antes de você responder, o que você está achando do Lula? Da trajetória dele, o que ele está fazendo? O que você acha? Olha, eu acho que a atual gestão do presidente ainda é muito cedo para a gente analisar e dar um ponto de vista. Eu sou totalmente... Eu fui e sou totalmente contra. Aliás, eu era antes contra o PT, o Lula. Eu não votei no Lula, votei no Bolsonaro. Mas eu torço para que dê certo, para que o nosso país dê certo. Nós podemos observar que diminuiu a questão de valores. No supermercado está diminuindo bastante, a questão da gasolina também. Então, são pontos positivos que eu prefiro não aprofundar. Mas eu não votei no Lula e não voto porque eu defendo princípios cristãos. No meu ponto de vista, eu respeito todos os cristãos que votaram no Lula e todos os cristãos que não votaram no Bolsonaro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falo por mim. Eu defendo princípios cristãos, eu sou contra a ideologia de gênero. Eu sou contra erotização infantil. Eu sou contra o dinheiro na cueca. Eu sou contra a invasão de terras. Eu não concordo com o MST. Eu não concordo com E a legalização do aborto? legalização de aborto, eu sou totalmente contra. Legalização de drogas, eu sou totalmente contra. Respeito todos os gêneros, todas as ideologias de gênero, só que eu sou contra. Tipo, eu sou uma pessoa que eu não sou a favor de ter um banheiro único em escolas, né? E eu sou a favor da família, a favor dos princípios cristãos. E eu espero que as pessoas me entendam que eu não estou aqui pregando um discurso politicamente correto, eu estou falando de mim o que eu realmente sou. Eu sou contra algumas práticas do PT, não é 100% contra, não. Sou contra algumas práticas deles. E eu também não sou 100% a favor do Bolsonaro. Eu discordo de muitas coisas que o Bolsonaro fez, só que eu resolvi apoiar Bolsonaro e votar para ele, porque ele é uma pessoa que defende a família, que tem princípios cristãos e que ele é contra a corrupção, né? Então, a política é algo muito sensível, é algo muito delicado, a gente tem que ter muito cuidado, porque é longe de mim tentar ofender as pessoas. Eu tenho amigos demais que votaram no PT, respeito todos eles, porque eu acho que ninguém vota em alguém querendo destruir o país. A gente vota pensando no que vai ser melhor. Tipo, o meu candidato, eu acredito que é o melhor candidato, eu vou votar nele. Isso não significa que eu esteja correto. Da mesma forma, não significa que o opositor, a pessoa que vota contra, esteja errado. Então, quando nós temos que... Eu baseio a minha vida no respeito. Não concordo com o seu candidato, mas eu respeito a sua opinião. Tipo, eu não concordo com o PT, não concordo com o Lula, não votei, mas eu respeito. E querendo ou não, ele foi eleito democraticamente, ele foi eleito, é o nosso presidente e ponto. Agora, concordar, aí já é outra história. Eu não concordo, não. E já que estamos falando de política, você já tem um lado definido
para político aqui em Itapaci? Olha, eu faço parte de um grupo político aqui de Itapaci, né? E onde o nosso grupo tiver, nós estaremos. Então, nós temos que aceitar que nós precisamos atuar de uma forma na política de uma forma positiva. Eu fico muito triste quando eu vejo jovens falando que não acredito em política mais, a política é isso, é aquilo. Não, não é não. A gente vive a política 24 horas por dia nas nossas vidas. Então eu faço parte sim de um grupo político e defendo as minhas teses. Não tenho a pretensão de ser candidato a nenhum cargo, nunca tive essa pretensão. Existia uma época aqui em Itapaci em que eu estava no auge mesmo na rádio e eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu não divulgo isso, mas eu gosto de ajudar por amor. Eu vejo uma pessoa passando necessidade, eu vou lá e ajudo. Quando eu não tenho condição, eu saio correndo aí dos meus amigos, vou no Gilson, que é um grande amigo, vou no James, lá do Smart Superbus, várias outras pessoas, e eles me ajudam e eu vou lá e ajudo as pessoas também. Mas nessa época que eu estava no auge na rádio e que a gente estava fazendo ações e tudo, alguns candidatos a vereador chegaram em mim, o candidato a prefeito chegou e perguntou se eu queria candidatar, porque eu estava ajudando as pessoas. E não, a resposta é não. Eu nunca me candidatei, eu não tenho intenção de me candidatar. E o que eu já fiz por alguém e que eu faço até hoje, eu faço por amor, porque eu sinto a necessidade, porque o princípio de que Jesus Cristo nos deixou, que Deus nos deixou, é que nós devemos ajudar as pessoas. Nós não podemos fazer vista grossa para a necessidade do outro. Nós não podemos, de forma alguma, ver um irmão passando a necessidade e não fazer nada. Eu fico indignado quando há pessoas que têm o poder nas mãos, pessoas que poderiam ajudar, não ajudam. Né? É um tipo de situação que chega a ser constrangedor para a gente. E eu também vou dizer mais. Eu sou contra eu pegar uma cesta básica, como eu já fiz várias vezes, e doar para uma pessoa e fazer uma foto. E postar lá que eu estou ali ajudando aquela pessoa. A ajuda, ela deve ser bem diferente da autopromoção. Se alguém quer se autopromover, vamos fazer uma ação de marketing aqui comigo, que eu vou promover essa pessoa, vou colocar ela na rede social, vou colocar ela na mídia. Então é isso. Respondendo à sua pergunta, eu tenho um lado político, como eu disse, nós temos um grupo, faço parte de um grupo político. E a ideia do grupo é buscar sempre o melhor para a cidade, sempre o melhor para Itapaci. E falando em buscar sempre o melhor para Itapaci, Itapaci é uma cidade que eu amo. As pessoas daqui de Itapaci são pessoas amáveis, receptivas, amorosas. São pessoas que sabem acolher, né? Tanto é que eu vim para cá e nunca mais voltei para lugar nenhum, nunca mais fui embora. Eu acho que agora, se eu for embora, eu vou voltar para cá de novo. Porque aqui é sempre o lugar onde eu vou embora, né? Na realidade é essa. Eu amo Itapaci. Valeu a pena ter vindo para Itapaci? Com certeza, eu tenho orgulho de viver aqui. Douglas, Sim. A gente sabe, né? A gente falou no podcast que a gente teve com a sua mãe, que ela foi mãe solo, né? E você foi criado na ausência do seu pai. A pergunta é, você se sente afetado por isso? Olha, quando a gente fala de pai, mãe, é um assunto bem delicado. Se eu dissesse que não fui afetado, eu não estaria sendo honesto comigo mesmo. Eu fui. Porque tem uma fase na vida da gente que a gente é totalmente dependente dos pais. Eu me lembro quando eu era criança, eu ia para a escola e os pais dos meus colegas iam buscá-los na escola. Os pais dos meus colegas iam levá-los na escola. Os pais dos meus colegas, às vezes, davam um presente ou alguma coisa assim. Dia dos Pais na escola tinha aquelas declarações, e eu confesso para você que eu nunca fiz para o meu pai. Sempre que tinha aquelas cartinhas que os meninos fazem para os pais, né? Eu fazia para minha mãe. E a professora falava assim, mas para sua mãe, todas as minhas professoras ficavam assombradas comigo. Mas para sua mãe? Por que não fez para o seu pai? Eu falava, não, meu pai já morreu. E olha que minha mãe não falava para mim que meu pai tinha morrido, ela falava para mim a verdade, que meu pai tinha nos abandonado antes mesmo de aprender a falar. Mas para mim, ele tinha morrido. Era uma mistura de sentimento. Às vezes eu perguntava por quê. Às vezes eu falava, gente, será que eu fiz alguma coisa, né? Pro meu pai nos abandonar e tudo. E eu cresci com aquilo. Eu pensava assim, não, um dia ele vai aparecer e vai me contar toda a história e a gente vai viver uma vida
de amigos, e eu tive aquela esperança. Depois eu fui ficando maior, aí eu comecei a trabalhar muito cedo também, já aprendi a me virar, e as coisas não são como a gente gostaria que elas fossem. Eu tenho muito respeito pelo meu pai, eu honrei o meu pai quando eu pude, eu conheci ele já tinha 23 anos de idade, não tive a convivência que eu gostaria de ter tido com ele, mas valeu a pena a experiência de tê-lo conhecido. Ele faleceu há poucos anos, mas eu tive, assim, a experiência de crescer e viver a vida toda sem pai. Porque o fato de eu ter conhecido meu pai não significa que eu tive um pai, né? Verdade. Eu realmente não tive. E em datas importantes para mim, por exemplo, o dia do meu casamento, eu já conhecia meu pai. Eu convidei para vir, ele não veio. Então, são coisas que marcam a vida da gente? Sim. Um pai faz falta? Faz. A questão é que você precisa superar, aprender a entender o porquê daquilo na sua vida. E eu entendi hoje, eu entendo por que eu fui criado sem pai. Antes eu não entendia. Tudo que Tudo tem um propósito. Né? as dificuldades que eu passei, trabalhei na roça, sofri muito no trabalho, principalmente, porque antigamente criança podia trabalhar. E eu trabalhei muito, Novo, né? novo. Sabe aquele momento de adolescência quando você precisa tirar algumas dúvidas, quando você precisa ter um porto seguro, alguém para te aconselhar, alguém para você chegar e confiar em conversar? Não, eu não tive. Então eu passei tudo isso sozinho, aprendi comigo mesmo. Só que antes de tudo isso, eu tenho meu avô. E ele sim, ele foi mais do que um pai para mim. Quantas vezes eu sentava com ele, e meu avô, ele era um homem simples, honesto até não ter mais jeito, e ele me falava, ele me contava histórias, me ensinava a vida, na simplicidade dele, do jeito dele, mas ele falava, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Ele confiava em mim. Sabe, uma coisa que me fez eu me apegar mais nele, porque meu avô tinha muito neto, não era só eu. Mas eu me apeguei tanto a ele porque ele confiava em mim. E a confiança, quando você tem alguém que confia em você, você cola nessa pessoa. Porque não existe a coisa mais importante que a confiança. Ele me chamava de Tuta. Meu avô nunca me chamou pelo meu nome. Porque quando eu era pequenininho, eu estava chorando, isso a minha mãe conta, né? Eu estava chorando e aí ele não queria me ver chorar, punha no braço e falava para mim, escuta, ó a vaca lá, ó. Aí eu ia tentar falar escuta de novo e falava Tuta. Aí ele achava meu nome difícil, ele falou Tuta e ficou para a vida toda. Então ele falava assim, Tuta, vai lá no mercado para mim. Eu ia trazer o troco certinho. Tuta, vai lá no banco para mim. Eu ia trazer o troco certinho. Ele prestava um dinheiro, Tuta, vai lá, eu ia. Sabe? Referência de pai. Então, Referência de pai foi ele. Eu chamei ele de pai quando era pequeno, isso as me contam, né? E ele me explicou, não, eu não sou pai, eu sou vô, é vovô, né? E o cuidado que ele tinha de ir na feira, trazer um doce, lembrava de mim. Então, quando ia comprar uma roupa, lembrava de mim. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por isso. Sabe, eu não tive um pai por um lado, mas eu tive um avô que vale mais do que um pai, vale mais do que uma família inteira. E por isso eu tenho essa admiração por ele, eu falo nele todo dia, eu lembro dele todo dia, eu conto as histórias dele para os meninos, para você também, que já cansou de ouvir as histórias. Eu sempre estou falando uma coisa que ele falava. Então, ele teve uma influência extrema na minha vida e só coisas positivas. Meu avô nunca me ensinou nada errado. Então, teve um impacto de ter sido criado sem pai, mas Deus ele me supriu de outras formas, né? E hoje eu entendo por quê. Que às vezes eu não vou falar, não vou mencionar, mas eu entendo por que eu fui criado sem pai. Talvez seja por isso que você é um bom pai, né? Eu acho que sou, eu tento Bom ser pai. o melhor, me superar a cada dia, porque eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Eu quero ser um pai presente, quero dar amor, quero dar carinho. Porque quando Deus nos dá a missão de ser pai, Ele te entrega uma vida para você cuidar, para você amar, para você instruir e para você passar o seu conhecimento para aquela pessoa que é um ser que vai formar um caráter relacionado ao seu caráter.
Imagina se eu fosse um pai como o meu pai foi para mim, Verdade. né? Só que aí eu me coloco no lugar de filho e eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri, né? Simples assim. E isso mostra que um filho, com a ausência do pai ou não, ele chega longe, né? Ah, isso com Tipo, certeza. aonde você está, né? Que é um homem de caráter, um bom pai, um bom filho e muito querido pelas pessoas, pela sociedade. Você teve a oportunidade de ir para o lado errado, mas você seguiu o lado certo, Certo. né? Que é um homem exemplar. E como a gente está falando aqui de pai e do seu amor, assim, eu ia fazer uma pergunta, né? Que é de milhões, porque eu falo de milhões porque ele é muito apegado a esse pouco. E eu ia te fazer uma pergunta, né? Qual é a sua maior inspiração e o porquê? Em relação, eu já imagino que seja seu avô. Ele foi a minha maior inspiração. Ó, só pra você ter uma ideia, de quanto eu sou apaixonado por ele, eu sei a data que ele nasceu. Eu sei das coisas que ele gostava, eu sei de tudo dele. E ele, por que que ele me inspirou? Pela confiança, por conversar. Eu acho que as pessoas, não vou falar todas as pessoas, mas uma parte das pessoas não tem ideia do que o diálogo é capaz de fazer. Olha, você tem problema com seus filhos, você tem problema com a sua esposa, com o esposo, problema na família, conversa com essas pessoas. Você tem a oportunidade de conviver com algumas crianças, gente, converse com essas crianças. As crianças, elas vão se aproximar de você à medida que você demonstre afeto através do diálogo. O meu avô conversava demais comigo, falava das histórias, das experiências, então, ele sim foi uma grande inspiração para mim como pessoa, como ser humano. Porque ele falava assim para mim, ó, eu não sei se você lembra do Pretinho, da Zefa, lá de Itapuranga, meu avô emprestava dinheiro para ele. Aí meu avô falava assim, ó, Tuta, você faz a conta certinha do juro, porque ele emprestava e cobrava um jurinho, né? Você faz a conta certinha do juro, o que é dele, o que é meu é meu. Era desse jeito. Tá certo. Ele colhia o arroz lá no Dalcino, colhia que tanto de arroz, levava, aí fazia aquela pia de arroz lá, guardava, aí guardava o arroz da despesa, guardava o arroz de plantar, o arroz da despesa nós levava na máquina para limpar. Ele marcava com um X no saco lá e falava assim, esse aqui é meu, que esse aqui é do cara da máquina que vai limpar, porque ele não pagava para limpar arroz, a pessoa pegava, o maquinista pegava arroz em troca. Então ele sabia, e ele me ensinou isso. O que é dele, o que é meu é meu. Então o princípio de honestidade. Ele amava minha avó como uma princesa, ele tinha ciúme da minha avó. Sabe, ele não deixava minha avó andar sozinha no sol, ele não deixava ela viajar sozinha. Então isso é o quê? Cuidado, Exemplo né? de cuidado, de amor, de marido. Ele me ensinou a ser um bom marido. Ele me ensinou que o homem que carrega a sacola pesada. Ele falava para mim, nós vinha da roça, trazendo saco de trem nas costas, e quando a minha avó ia, ele não deixava a minha avó carregar. Então ele me ensinou na simplicidade dele que o homem carrega a sacola pesada. A mulher é a parte mais frágil do relacionamento, não em questão de fraqueza, que a mulher é mais forte do que o homem, mas em questão de que ela precisa de mais cuidado, ela precisa de ter um fardo mais leve do que o homem dentro do relacionamento. Então ele me ensinou esses valores, na simplicidade dele ele me ensinou. Então não tem como eu falar que alguém é a minha inspiração que não seja ele. E quando Inspiração quanto homem, né? Que quanto Sim. mulher é minha mãe. você era bem adolescente e ele não chegou a ver aonde você chegou pelos conselhos que ele te dava, que eu lembro que a gente vê que você acatou os conselhos dele para você, né? Você tem muito dele. Então eu queria que você falasse agora que você já é pai, você já é bem estruturado, pelo que você já passou na sua vida lá, que foi um pouco sofrida, vamos dizer assim. Se ele tivesse aqui, o que você faria para ele? Nossa. Quando meu avô morreu, foi o pior dia da minha vida até hoje. E claro que nós tivemos muitas perdas, né? Mas a dele foi, assim, uma das que senti demais mesmo. Parece que eu não acredito até hoje, tem hora, né?
Eu vejo ele em todas as coisas, lá na roça, nos meus trem de roça aqui, nas minhas antiguidades, nas coisas que eu gosto, né? Ah, se meu avô tivesse aqui hoje, pensa, eu acho que eu ia estar grudado nele, sabe? E uma coisa que meu coração dói demais, assim, até hoje dói e minha voz fica meio apertada, que eu nunca chorei. Meu avô, não aprendi a chorar, né? Meu avô disse que homem não chorava e eu aprendi com ele isso, né? E ele falava que homem não usa bermuda também. Aí eu fui aprender a usar bermuda depois de velho, já. Agora, depois que meu avô morreu, eu comecei a usar bermuda. Ele sempre ali comigo e uma coisa que eu nunca falei pra ele, por causa, acho que às vezes por causa da maneira que eu fui criado também, você pode ver que nós não é muito de abraçar, né? Que ele ensinava muitas coisas, mas sempre dentro do respeito. Mas eu nunca virei pro meu avô e falei assim, vô, eu te amo. Sabe, isso me dói o coração toda vez que eu lembro. Eu sei que ele sabia, mas eu nunca falei e nunca vou poder falar, né? Então, para você que tem as pessoas que você ama, aí, o pai, a mãe, o avô, aquela pessoa que te inspira, aquela pessoa que te ouve, né? Vira para ela e fala que ama, não deixa passar da hora, não. Eu lembro que eu fui em Goiânia, meu avô já estava muito ruim, e conversei com ele lá, ele perguntou como é que estavam as coisas dele aqui, e ele sabia que eu estava falando a verdade para ele, porque eu falava mesmo, eu nunca menti para ele. E aí ele estava ruim demais e ali nos últimos dias de vida dele, e eu na minha imaturidade, que naquela época eu era imaturo ainda, eu nunca virei para ele, falei para ele tanto que eu amava ele. Eu sei que ele sentia, porque eu ia para festa, né? Eu via as coisas que ele gostava, eu lembrava e comprava para ele mesmo. Eu lembrava, ele gostava de doce de coco, ele gostava de peixe e tinha que ser de escama e não podia escamar, tinha que levar para ele mesmo limpar, né? E eu fazia isso. Então, nos meus gestos, eu demonstrei o quanto eu amava ele. Ele me pediu uma coisa, eu não deixava para outra hora, ele não gostava de esperar, ele me ensinava que quando alguém pede alguma coisa, ou você faz ou não faz. E se for fazer, faz na hora, né? E hoje você diria, vô, gratidão pelos conselhos, Nossa. pelo Olha onde eu estou, né? aonde eu estou hoje, pelos conselhos que ele te deu. Valeu a pena ter ouvido. Valeu a Por pena ter cada chegado conselho, né? até onde você chegou. Então, eu acho que às vezes a visão das pessoas em relação a mim é diferente da minha própria visão em relação a mim, né? Porque nós estamos sempre em busca de alcançar mais e mais, e às vezes você não tem essa ideia de que, eu cheguei em tal lugar, ou estou bem, ou, eu sou um sucesso. Eu acho que a gente nunca se vê dessa forma. Sim. Mas eu sei que eu melhorei muito, graças a Deus, de quando eu cheguei para cá até o dia de hoje, melhorei demais. E graças a isso, aos conselhos dele, aos ensinamentos dele. Então eu diria isso para ele, olha, obrigado por tudo, né? Valeu a pena cada história que nós vivemos, cada conhecimento que o senhor me passou. E eu gostaria muito que o senhor tivesse aqui para nós ir para a roça. Vamos, né, tomar água e falar agora sobre... Vamos falar sobre nós, foi a nossa trajetória. Conta com as suas palavras como foi. Olha, a nossa história é uma história bonita, né? Nós nos conhecemos na escola. Eu lembro que estava na sala de aula, naquela época eu acho que eu estava fazendo o 3º ano. Isso. E aí a Aline apareceu lá com uma amiga dela, né? Uma outra amiga. E elas bateram na porta falando, tem alguém aí que quer dançar, a gente vai fazer uma apresentação e precisa de homens para dançar. Tem umas meninas e precisa dos homens, né? Aí eu me prontifiquei na hora, né? Olhei pra ela, vi daquele tamanhozão, grandona, né? Apaixonou. Falei, mas assim, sem Sem segundas intenções. intenções. Eu só porque eu falei, eu vou. Aí tiveram outros amigos que também falaram que ia. Quando elas saíram, eu falei com uns amigos meus, a gente tinha combinado de ir dançar com as meninas, eu falei, eu só vou dançar se for com aquela morenona lá. E aí, deu-se o curso da dança.
Aí um dia ela foi lá, lembra quando você foi lá na sala de aula para pegar os nomes? Lembro. Aí eu fui e anotei meu nome. Ela falou assim, nossa, que letra bonita, né? De cara. Foi. Aí eu pensei, ó... Aí Não foi nada Não, né? por segundos intenções. E eu... Só a letra, né? Eu já acendi aquela anteninha assim, eu falei, deixa. Aí beleza, nós dançamos, fizemos uma apresentação com a música do Renato Russo, da Legião Urbana, né? Monte Castelo. Monte Castelo, que ele pegou um poema de Camões e misturou com algumas frases de Coríntios, que fala sobre o amor. E para mim é um poema, é a música da nossa vida, né? Se tiver como ir a direção, pode até colocar um pedacinho. E daí passou-se o tempo e eu fiquei naquela, né? Não aconteceu nada, a gente dançou, fez encenação bem bonita e não aconteceu mais nada que isso. Aí passou o tempo, eu conheci um meu colega, um amigo meu, estava namorando uma sobrinha dela. Eu fui e perguntei para ele, falei, e aí, a Aline lá, o que você me fala dela? Ele falou assim, olha, ela é solteira, não tem namorado nem nada, só que ela é muito difícil, ela é muito séria. Ela não dá mole de jeito nenhum. Eu pensei, então é aí que aí por isso mesmo que eu quero, porque de menina que dá mole tinha muita, né? Isso tudo depois da dança. Depois da dança. Isso, foram 6 meses depois do Pronto. ProArte. E também tinha uma outra história. Toda vez que eu via ela na escola, ela vinha e me abraçava. É porque eu sabe? achava ele cheiroso. Eu sou até Qual o hoje. perfume que ele usava, você lembra? Eu lembro. É o... Como que é o nome? Não lembro. Mas eu lembro. Então fala. Ele usava biografia da Natura na época. Será que existe esse perfume ainda? Não era? Era. Era? Eu não lembro. Era. Pra mim era Biografia. o do Boticário. Ah, sim. Era biografia da Natura. Era. Aí, Eu lembro do cheiro. toda vez que ela me via, ela vinha me cumprimentar, oi, tudo bem? E me abraçava. Eu pensei, não é normal, né? Ok. Não, mas deixa eu explicar. Ah, explica. Não que eu abraçava todas as pessoas, mas na dança a gente criou uma intimidade, né? Uhum. A gente ficou muito próximo, porque, né, a gente se tocava na dança pra dançar e tal, e teve essa intimidade, por isso que eu abraçava ele. Sem Só por segundas isso, né? intenções. Isso. Uhum. E achava cheiroso. Cheiroso, é o biografia. Aí, quando na realidade, o nome dele é Carlos Alexandre, um grande amigo meu. Ele é o... Ele é ex-namorado da sua sobrinha. Isso, os dois foram esculpidos, né? Foram nós cupidos, né? Não, na realidade, ele falou assim pra mim, né? Ele falou assim, ó, ela não dá moral, não, ela é difícil. Ah, então... Aí eu peguei e falei, não, mas eu sempre gostei de desafios. Eu sempre quis estar acima da média. Eu falei, ué, ela é difícil, então agora eu quero. E fui. Aí, beleza. Tava trabalhando lá na Pousada Lima, de recepcionista, lá tinha uma sacada, ela tava passando de bicicleta. Mas antes, a Erika, né, que era cupida, chegou em mim e falou assim, olha, tal pessoa quer namorar com você e tal. Aí eu falei assim, mas será? Aí eu comecei a pensar, falei assim, mas ele trabalha em tal lugar. Aí você começou a passar lá de frente toda hora. Aí eu passava, Só né, pra me ver tá vendo? ele. Naquele tempo não tinha WhatsApp. Era mais complicado. Naquele tempo não tinha WhatsApp, era só eu mandava mensagem pra ela, era de pombo. Aí eu tava em cima na sacada e vi ela passando. Aí eu fiz assim, ó. Psiu, psiu. Ela olhou, eu peguei e fiz assim pra ela. É isso, dedinho. E ela veio. Eu falei, aí, ó. Aí ela, lá tinha uma escadinha, demorou a aparecer, subiu. Aí eu conversei com ela, falei, oi, tudo bem? Tudo. Mas eu fui meio direto também. Pensei, já que ela é muito séria, eu vou perguntar primeiro, né? Foi. Você quer namorar comigo? Sem beijar. De cara. Foi. A Gina perguntou se quer namorar comigo. Aí ela olhou bem pra mim e falou assim, uai, vamos tentar, né? Desse jeito. E aí eu falei assim, então eu posso te beijar, né? Ele falou, pode. Aí deu o primeiro beijo, cheio de desejo, coisa de cinema, são cenas Lá que eu jamais vou me esquecer. Lá se foi 20, Aí nós namoramos 4 anos, 4 anos. de 2001 até 2005, em 2005 nós nos casamos. E de lá pra cá foi só alegria. 2009, Douglas Filho, e 2015, Júlia. a Júlia. Né? Então, assim, a nossa história é uma história muito bonita. É claro que nós tivemos os nossos obstáculos Com também, certeza. né? Mas graças a Não Deus fácil, superamos né? todos, né? Como todo relacionamento tem seus... É. E uma dica para quem tá apaixonado aí, corre atrás do amor da sua vida, não perca tempo, senão alguém vai lá e pega. E é o seguinte, Já chega e fala. chega e fala. Ele ia mesmo. Eu sempre fui atrás. E outra coisa, gente, relacionamento só dá certo se você correr atrás. Brigou,
corre lá, pede desculpa, pede perdão, não fica brigado, não vai ficar, não, vamos dar um tempo. Tem gente que gosta de dar tempo no relacionamento, é onde entra uma terceira pessoa e aí já era. Eu não brigava demais, e eu nunca dei tempo. Vamos dar um tempo. Falei, não tem tempo não, o tempo aqui é comigo mesmo. Porque senão não dá certo. Né? Então tem que ser assim. Corre atrás de quem você gosta, de quem você ama, tá afim, vai lá, se declara e vida que segue, não fica perdendo tempo, não. Douglas Faria, a pergunta que não quer calar. De onde surgiu a ideia do Prosa e Café Podcast? O Prosa e Café Podcast, ele nasceu num dia que eu estava assistindo uma série. Na realidade, não era uma série, era um filme, né? Eu estava vendo um filme, e como eu sou apaixonado por comunicação, na realidade eu não estava nem vendo o filme. Eu estava já deitado, liguei a televisão e estava mexendo no celular. De repente eu ouvi algo que me chamou a atenção, uma comunicação dinâmica. Era um homem e uma mulher numa comunicação muito dinâmica. Parecia uma rádio, mas não era. E aquilo me chamou a atenção, porque eu sou da área, né? E tava a mulher falando, olha, hoje é um dia lindo, são tantas horas e tal. E o cara entrava e fazia os comentários, e aquilo me chamou a atenção. Quando a cena voltou para o estúdio, era um estúdio de podcast. E as pessoas conversando, comentando. E eu já tinha tido uma leve experiência com podcast, num grupo de locutores que eu participo. Os meninos falando sobre podcast e tudo mais, aí eu me interessei. Porque eu vi que o podcast não é uma entrevista formal nem nada. É um lugar para as pessoas conversarem e contarem as suas histórias. Aí eu pensei, gente, eu preciso montar um podcast em Tapaci, porque aqui em Tapaci tem pessoas com histórias incríveis que precisam ser contadas. Eu preciso trazer esse povo aqui. Chegou um rapaz em mim e falou, olha, não mexe com isso porque você vai entrevistar 2 pessoas, 3 pessoas e acabou, não vai ter mais conteúdo, não dá certo, porque eu já tentei. Eu não dei ouvido, porque não sou de dar ouvidos para outras pessoas, a não ser os meus próprios ouvidos e as pessoas que realmente importam, a opinião, né? Eu entrei e falei, gente, eu preciso ouvir histórias. Eu sou apaixonado por histórias, principalmente histórias de vida e histórias real. E eu tenho tido o privilégio de contar histórias aqui no podcast. Vem pessoas, olha o James, mas a Rosana lá do Smart Superbuso. Foi top. Nossa, que história bonita, né? E dentre tantos outros que eu já entrevistei aqui, que eu chamo a entrevista, mas sempre que eu falo entrevista, gente, coloca aspas, porque é uma conversa. Uma conversa bem tranquila, é uma conversa, né? Tranquila, não é nada formal. Então, tipo assim, eu amo ouvir histórias, amo ouvir boas histórias e amo valorizar o povo itapacino. O nosso povo precisa ter voz. E a voz do povo itapacino é aqui no podcast Prosa e Café. A gente se surpreende a cada nova história. A gente se surpreende com cada nova experiência de vida. E eu realmente estou realizado aqui por poder participar de uma certa forma da vida das pessoas e descobrir coisas incríveis, sabe? Eu ouço psicólogos falando, como ouvi a Thalita. Eu ouvi também o Rafael, que é aquele rapaz que tem todo um estudo, um tratamento, um treinamento para o corpo. Rafael Gaioso, super profissional. E não dá para citar todos os entrevistados. O Tadeu da Mega Ótica, que sabedoria o Tadeu me passou. O Satil, lá da Ferreira Auto Center, que sabedoria o Satil me passou. Então, tipo assim, e as próprias pessoas, né? Encontrando com um amigo na praça, ele falou, Douglas, mas aquele, né? O Satil é muito inteligente, as pessoas são muito inteligentes, e precisava ter essa vitrine para as pessoas verem o outro lado do empresário. Porque, tipo, eu conheço a Cláudia, né, e ela é empresária. Então, eu conheço a Cláudia, empresária. Quando a Cláudia, empresária, vem aqui no podcast, as pessoas vão passar a entender e conhecer o lado pessoal dela. Porque ela é mãe, ela é amiga, ela é tia, ela é companheira, ela pode ser poeta, ela pode ser milhões de outras coisas, mas que às vezes ela fica taxada como empresária porque não teve uma exposição, não teve um veículo de comunicação para poder mostrar isso. E eu tenho tido essa oportunidade de trazer pessoas. O Gilson, lá da São José, né, uma sabedoria incrível. O prefeito Mário, que abriu o nosso Prosa e Café, estreia, né? uma sabedoria, né? Que sabedoria que o seu Mário tem. E dentre outros, Fernando Arruda, Neto Brandão, né? Major Rabache. A gente vem entrevistando pessoas do nosso meio aqui da cidade de Itapaci que acrescentam muito na vida das pessoas. Então,
A ideia do podcast Prosa e Café foi isso. Abrir um canal onde as pessoas, o nosso povo, possa contar as suas histórias de uma forma bem tranquila, bem à vontade, sem agressão verbal nem nada. Então, tipo assim, e nós estamos de portas abertas. E tem muitas outras histórias que vão ser contadas que vocês vão se surpreender. E quero dizer também, em primeira mão, em breve nós teremos novidade. Verdade. Porque nós precisamos nos reinventar a cada dia e nós precisamos estar sempre acima da média. Não podemos nos acomodar. Não podemos nos acomodar. E eu sempre gosto de citar o Leandro Carnal. Eu gosto de mirar bem alto. Porque se eu errar, eu vou errar um pouco para baixo, mas eu já erro alto. Então é isso que nós temos que fazer. É acreditar que nós somos capazes, é buscar caminhar cada passo em busca do nosso sonho. Para mim, além de ser um sonho, de poder abrir esse espaço para as pessoas conversarem, para contar suas histórias, é também uma realização profissional para mim. E é o que a gente está fazendo com o Douglas hoje, né, gente? A gente quer conhecer o lado do Douglas Faria atrás dos microfones, né? E que a gente faz quando não está gravando, né? Os making off da vida, né? Eu só tenho que parabenizar o grande profissional que você é. Eu falo aqui como sua admiradora, não como esposa, e te dizer que eu tenho muita admiração mesmo, porque você é um grande visionário, como diz o Tadeu. Isso aí eles vão dizer que é rasgação de seda, né? Mas eu sempre falo que em todos os nossos projetos, eu nunca faço sozinho. Quando eu estou aqui apresentando, você está ali gravando. Então, nós somos uma equipe, nós somos apenas uma equipe de 2 pessoas que acaba se tornando um só, né? Porque nós somos casados. E não seria o sucesso que é se você não estivesse aqui comigo. Então, nós somos uma dupla de sucesso com toda a humildade possível, gente. Entenda, por favor, eu não estou me achando, eu estou sendo. Parabéns, é um casal, né? Douglas, e como foi criado o Douglas Faria Publicidade? Douglas Faria Publicidades nasceu em março de 2009. Eu já trabalhava em rádio, mas nada de publicidade minha mesmo. Eu trabalhava só para os outros, nas rádios. Aí eu tive um amigo, e tenho um amigo chamado Nivaldinho do Som, que é um grande professor para mim, assim como eu tenho o Paulão do Som, que também é um mestre da comunicação em Itapaci. E o Nivaldinho me convidou para trabalhar no carro de som. Eu morri de vergonha de falar em carro de som, porque rádio eu já estava acostumado, agora carro de som eu tinha uma vergonha danada. Eu ia falar para estar todo mundo me olhando, e eu danava errar tudo e não saía. Eu lembro que eu ia fazer um anúncio de igreja, eu falava muito rápido, porque eu sempre fui muito acelerado, eu me corrijo todos os dias para eu conseguir falar de forma que as pessoas entendam. E o Nivaldinho falava: Douglas, anúncio de igreja é mais calmo, você relaxa. Eu falava: se eu danar demorar, você vai chegar lá na outra esquina e a pessoa de trás não falou. Eu falei: não, relaxa, calma. E aí foi me ensinando e tal. Daí, eu me tornei um locutor de carro de som, que são totalmente diferentes de rádio. As pessoas pensam: fala no rádio é fácil falar em carro de som. Não é não, gente. Tem locutor de rádio que não dá conta de fazer carro de som. Tem locutor de carro de som que não dá conta de fazer rádio. Tem locutor de carro de som que não consegue gravar. A comunicação, ela é um leque. Eu consigo fazer carro de som, rádio, gravação, eu faço tudo. Mas eu fui aprendendo ao longo desses 20 anos. Em 2008, para início de 2009, março de 2009, me veio à mente montar o meu próprio carro de som. Nós trabalhamos muito, quando montamos uma caravana, né? Um caravana a gás. E começando naquele tempo a gente podia fazer campanha política, nós pegamos várias campanhas políticas e Deus foi abençoando e fomos montando mais carros de som. Depois veio aí na época não era Douglas Faria Publicidades, era só o carro de som mesmo. Douglas Cordeiro. Aí depois veio a Rádio Serra Dourada e já veio também a publicidade indoor. Eu fui a Goiânia, vi uma TV indoor, fui descobrir como que funcionava, quer dizer, eu estou sempre trazendo uma novidade. Aí eu trouxe as TVs, eu coloquei uma rede de televisões aqui em Itapaci. Então, todo lugar que você chegava, estava lá, Douglas Faria. Aí eu já pus Douglas Faria Publicidades. Foi aí que surgiu. A TV nas casas mais movimentadas, nos comércios mais movimentados. Aí eu pegava a logomarca do cliente, colocava lá e foi um sucesso absoluto enquanto as pessoas estavam consumindo aquele tipo de publicidade. Depois que a internet veio com essa força toda,
A mídia indoor, ela caiu bastante aqui em Itapaci. Nós deixamos de lado a mídia indoor. Mas deixamos a mídia indoor e já buscamos o aperfeiçoamento no carro de som, o estúdio de gravação que eu faço, gravação para todo o nosso país. Eu tenho clientes no Acre, eu tenho clientes lá em Piauí, Piauí não, Gurupi, no Tocantins. Eu tenho cliente em Goiânia, né, a Móveis Estrela Goiânia. E aí a gente vai sempre inovando, nós estamos sempre buscando atualização à medida que o mercado atualiza, o cliente começa a consumir outro tipo de conteúdo, a gente vai adaptando aquilo ali. E aí surgiu Douglas Faria Publicidades, que é só eu, né? E o meu nome e a publicidade da frente. E Deus vai abençoando e vai dando certo. E você faz anúncio de velório, né? Faço. Tem uma história engraçada para você contar para os seus seguidores? Teve uma história engraçada. No início, quando eu comecei a anunciar na caravanzinha, a gás, né? Surgiu lá uma nota de falecimento e era à noite, por incrível que pareça, umas 9 da noite. E eu, sozinho no carro de som, à noite, né? Gravei essa nota de falecimento. E já assim, anunciar falecimento é um anúncio muito ruim, a gente acaba absorvendo um pouco a dor da família, né? A gente fica com aquilo na cabeça, as pessoas param a gente na rua para perguntar quem morreu. É um assunto, é um anúncio que a gente faz, mas não é um anúncio bom de se fazer, né? Até porque é uma ocasião triste para a família. Aí eu estava lá anunciando aquela trilha fúnebre, né, e tal. E eu fui, e já cismado, né? Porque você vai fazer anúncio de noite e tal. Aquele clima pesado. Eu descendo ali num setor bem escuro, o farol da caravana ruim demais, um farolzinho amarelinho, fraquinho. E as pessoas têm mania de sair na rua para ouvir o anúncio de quem que foi que faleceu, para entender de perto direitinho quem morreu, né? E eu vou descendo a rua escura com o farol ruim, de repente, a mulher saiu de branco e colocou a cabeça no portão de grade, assim, para ouvir o anúncio. Gente do céu! Eu assustei demais, eu não sabia se eu acelerava o carro, se eu dava ré. A caravana apagou e o anúncio continuou moendo e eu fiquei apavorado. E a mulher lá esperando eu passar para ver quem... Aí eu depois consegui ligar o carro e continuei arrepiando tudinho, né, de medo, aquele susto estranho. E passei... E quando eu dei conta de passar na frente dela, que eu fui entender o que era aquilo ali. E era uma pessoa que estava tentando ouvir ali o anúncio e tudo. Eu achei isso muito engraçado. Hoje, quando eu lembro, eu ri muito. E teve uma vez também que eu gravei muito rápido. Meu estúdio era lá na Avenida Floresta e meu vizinho tinha uns cachorros. Eu gravei o anúncio rápido demais. Aí entrava a trilha, nota de falecimento. E aquela trilhazinha bem triste, o toque do silêncio. O cachorro latiu. Eita. Pegou a gravação bem na hora. Fiquei anunciando na rua o tempo todo. O cachorro latindo. O cachorro latindo no anúncio. Então, são vários assuntos assim que tem de engraçados nessa vida de anúncios aí. Gostaria de perguntar para você, porque você é o promotor de eventos, né? Você faz todo ano em Itapaci Crixás, os melhores do ano. Para você contar como foi que surgiu os melhores do ano de Itapaci e de Crixás. Melhores do Ano é uma página muito bem elaborada nas nossas vidas também. Na questão da publicidade, Melhores do Ano, ele transforma a vida das pessoas em questão de visibilidade. Muita visão. Muita visão. Aconteceu da seguinte forma, eu não criei nada, eu não inventei os Melhores do Ano. Eu simplesmente coloquei um nome diferente naquilo que já existia. Eu me lembro que na época, em 2010, nós fizemos o primeiro evento em 2011, né? Isso. E em 2010 eu cheguei na Lúcia Gaioso, que era a promotora do Prêmio Êxito, Isso. e perguntei para ela, que ela já tinha mencionado que não ia fazer mais, eu conversei com ela, ela falou, olha Douglas, eu estou muito cansado, eu trabalho com decoração, eu não vou mais, não tenho interesse em fazer esse evento mais não. Falei, então tá bom, eu estou pensando em fazer. Ela falou, não, te dou todo o apoio, eu faço as decorações, e tanto é que ela faz decoração pra gente até hoje, é uma parceria de vários anos. Procurei o Dorival, do Açougue, na época era presidente do Lions Club, extinto Lions Club de Itapaci. Ele era presidente do Lions e ele fazia também, através do Lions, um evento chamado Os Destaques do Ano. Um evento que foi realizado muitos anos em Itapaci, só que ele tinha um locutor para cada ano.
O Dorival falou, Douglas, a nossa equipe tá um pouco desanimada com relação a esse evento e nós não vamos fazer. Eu falei, olha, Dorival, aí expliquei a mesma história para ele, que eu expliquei para a Lúcia. Ele falou, não, você tem todo o nosso aval. Procurei o Santana da farmácia lá, que hoje ele é dono da farmácia e de vários postos de combustível. Na época ele era presidente da Associação Comercial. Ele Grande Santana, juntamente com o Aparício. Conversei com a Associação Comercial e Industrial de Itapaci, a CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas. E eles me deram o aval. Não, você realmente faz. Vai ser bom para a cidade. Então, eu cheguei com humildade, com responsabilidade, com seriedade e fui ver. Porque se eles falassem que iam continuar fazendo, eu não ia fazer. Não é interessante você entrar entrar num ramo onde as pessoas já estão realizando aquele tipo de evento, principalmente na área de eventos. Um evento muito grande, né? Então, nós tivemos esse aval. Nós fizemos o nosso primeiro ano e foi um sucesso. E nós fomos melhorando a cada ano. E hoje, os melhores do ano em Itapaci é o maior evento de publicidade empresarial da cidade. São mais de 140 comércios que participam. E é um evento respeitado. Nós tivemos a TV Serra Dourada aí, cobrindo nosso evento nos últimos anos. Parceria com o Marcelo Martins, com o pessoal do Jornal do Meio Dia, né, da TV Serra Dourada. Então, assim, o pessoal... as pessoas já entenderam a grandiosidade do nosso evento. Crixás já tem alguns anos, não me lembro a data que nós começamos lá. Esse ano vai fazer 5 anos. 5 anos, mas eu também fiz a mesma forma. Procurei as pessoas que faziam, não tinha esse tipo de evento. Tinha uma pessoa que fazia lá, mas não era um evento. Ele fazia apenas uma premiação para entrega só de certificados. Não tinha um evento. Não tinha. E se eu vou numa cidade e vejo que já tem um evento, eu simplesmente parabenizo quem já está fazendo. Por que eu vou fazer mais um evento, mesmo segmento, num lugar que eu já tenho? Não precisa. Eu vou em lugar que não tem. Então, o Crixás é um sucesso absoluto. Nós temos parceiros incríveis lá, grandes clientes em Crixás. Lá em Crixás, mais de 80 comércios participam do nosso evento todo ano. Então, quando se fala em publicidade empresarial de qualidade, nós envolvemos todo tipo de mídia. Carro de som, rádio, TV, tudo. A gente envolve tudo. Então... mais um motivo para eu externar a minha gratidão aos comerciantes, às pessoas envolvidas nos nossos eventos, porque nós temos uma equipe maravilhosa de FBI Segurança, a Adriana, que é a nossa cozinheira oficial, nós temos a equipe de cerimonial. Então, nós temos uma equipe hoje em Itapaci que é uma equipe invejável, né? É verdade. E é um sucesso. E né? é um sucesso. E a nossa gratidão aos comerciantes que participam, né? O comércio de Itapaci. Gente, eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto de ressaltar o nosso comércio. Por quê? O comércio de Itapaci é um comércio que nos aceita de uma forma positiva em todas os nossos projetos. Você vê o podcast. Ninguém nem sabia o que era podcast. Eu cheguei no Tadeu da ótica, falei para ele, falou, não sei nem o que é isso, mas vou lá, vou patrocinar, comigo. Pode contar comigo, porque você não faz coisa ruim. Então isso engrandece a gente. Verdade. O James do Smart Superbus, ele falou, Douglas, eu realmente não tenho muita interação com relação a isso, não, mas põe lá, porque é você que está fazendo. Então, tipo assim, eu sou muito grato ao comércio, eu estou citando esses, às vezes estou até sendo injusto com os outros, mas as nossas logos estão aqui, todos os nossos patrocinadores estão aqui, e eu quero agradecer a todos os patrocinadores, a todas aquelas pessoas que eu ainda não tive tempo de visitar, para a gente fechar, mas nós vamos estar aí passando no seu comércio, vamos fechar com você. E é isso, gente. Quando você se propõe a fazer um trabalho e você não se preocupa apenas com o dinheiro, quando você se preocupa em se dar por inteiro e fazer o seu melhor, quando você pensa que o dinheiro do seu cliente é tão suado quanto o seu, você dá o seu melhor, você vai lá e arrebenta, e faz e acontece. E é isso que nós temos procurado fazer ao longo desses anos. É isso aí, muito bem. Grande história, né, de vida do Douglas. Estamos aqui, gente, mais um podcast com muita história bonita para o pessoal saber, né, do Douglas Faria. Tem muito mais, porque nós temos 2 convidados que daqui a pouquinho vai entrar aqui, que a gente já vai se pedir, mas não saio daí. Não saio daí. Não saio vai me arrochar mais, gente. Porque vai ter arrocha aqui, viu, gente? Gostaria de agradecer a Cláudia. A Cláudia, que ela é fã número 1 do Prosa Café. Rodou 240 quilômetros para estar aqui, né? Isso participar comigo. Eu não perco, hein, o Prosa com Café nem um dia. Toda terça tá na terça.
Eu acho que você tem que nos autorizar a divulgar aqueles vídeos que você faz e manda no grupo lá, fazendo, ela faz dancinha, gente, para esperar o Prosa Esperar o Café. Prosa Café. É, toda terça, eu tô lá fazendo janta, fazendo os trens, assistindo podcast. Pra saber do povo. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Muito mesmo. obrigado. Então, Douglas, a gente quer te agradecer pela entrevista, porque muitas pessoas não te conhecem só o Douglas Faria. E aí eu tenho certeza que muitos de Itapaci queriam saber realmente, profundamente, quem é, era? de onde que veio, como que surgiu, todas essas, as suas profissões, vou falar profissões, não vou falar nem só uma, porque são várias em uma só. E quero te agradecer pela entrevista e todo mundo vai saber quem que é o Douglas Faria. Eu Isso que aí. agradeço, né? Eu que agradeço, para mim é uma honra tê-la aqui, porque você está sempre nos acompanhando, sempre dando as suas opiniões, participando. Isso nos engrandece, engrandece o nosso trabalho, dá mais credibilidade. Você faz suas perguntas, interage, participe. E agora está aqui comigo. É uma honra muito grande para mim recebê-la aqui, não só pelo fato de estar me entrevistando, mas também pelo fato de ser minha tia, uma das que eu mais amo. E a tia, eu sou tia. Qual é a sua tia preferida, Douglas? Não, aí não vai Aí não, você tia, me tá apertou. velha e a tia tem falar, Aí você me apertou. ó. Tudo ciumenta. Aí, querendo que eu levo uma Tô ataque. querendo botar aqui, fogo sabe? aqui, É né? tudo ciumenta. Não, todas elas têm um cantinho especial no meu coração. A Cláudia, ela é muito especial para mim, porque a gente tem a mesma idade. É. A gente cresceu criado junto e tem uma história assim. Tanto é que eu não chamo ela de senhora, tia, senhora, né? Para mim é como se fosse uma irmã, então é diferenciado o nosso tratamento. E é isso. E é uma honra muito grande. E você dispensa comentários, né? É minha companheira de todos os momentos e eu estou sempre à disposição, você sabe disso. Eu que agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui do outro lado, que eu sei que não é fácil, né? E agora vem quem vem entrevistar ele, Uma surpresa. uma surpresa. É isso aí, Quem gente. são os convidados? Me conta, tô curioso. Quem vai te arrochar agora? Ah, Uma surpresinha, hein? Douglas Filho e Júlia. pode entrar aí, meninada. Vamos conversar então. Dando continuidade aqui o Prosa e Café comigo e com a minha irmã Júlia, nós vamos continuar fazendo as perguntas aqui pro meu pai. Arrocha, menino. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E aí? O que você quer saber? Quais são os seus momentos de lazer? Os meus momentos de lazer são quando nós estamos reunidos, né? A gente vai pra roça, também quando a gente viaja, né? A gente, quando sobra um tempinho pra gente estar junto, fazer aquilo que a gente ama fazer, que é brincar, né? Pra roça, pescar, enfim. Jogar sinuca. Jogar sinuca, o que mais? Você gosta de apanhar, né? Não, apanha. Eu tenho até dor. Eu deixo ele ganhar uma vez pra ele ficar feliz. Aí Ai, ai, ai. já viu, né? E você, Júlia, o que você quer saber? Qual é a melhor parte em ser pai? A melhor parte de ser pai são vocês. Quando eu vejo um sorriso, quando eu vejo uma felicidade nos olhos de vocês, quando eu vejo que vocês estão bem, com saúde, quando eu vejo vocês fazendo as coisas que eu ensino, isso é a melhor parte de ser pai. A gente se sente realizado quando vocês entendem o que nós estamos passando. Então, no meu caso, eu sou muito, muito feliz em ter vocês como os meus filhos. E eu ensino e aprendo com vocês. Pai, agora eu vou fazer umas perguntas sérias aqui. Vamos lá. Me conte uma saudade sua. Uma saudade, Exatamente. os meus avós. Por quê? É uma grande saudade, porque eles marcaram muito a minha vida. E eu sinto falta deles todos os dias. É, né? Agora me conta um amor seu. A família. A minha família, eu amo vocês. Me conta um momento de felicidade, um momento seu feliz. O momento feliz é quando eu vejo que vocês estão felizes. Me fala um instrumento que o senhor gosta de tocar. Violão. Só? Só violão? Eu gosto de tocar violão, gosto de tocar berimbau, gosto de tocar ukulele. Acho que é só, né?
Tá com você, E Júlia. aí, Júlia, o que você quer saber? Pergunta. O senhor se arrepende de algo que já fez? Se eu me arrependo de algo que eu fiz, não. Eu não me arrependo, não. Eu acho que eu posso ter cometido alguns erros, mas a gente aprende com os erros. E à medida que você não entende que precisa errar para você aprender, aí você começa a se arrepender. Eu não me arrependo de nada, faria tudo exatamente igual. Para que eu pudesse ser essa pessoa que eu sou hoje, eu tive que errar, tive que acertar, tive que errar novamente, tive que cair, tive que levantar. E essas coisas fazem parte da vida. É um processo que todos nós temos que passar nos erros, nos acertos, nas conquistas. Eu acho que ninguém sai de casa querendo errar. Ninguém sai de casa falando, hoje eu vou errar, hoje eu vou cometer algo errado. Não. A gente sai de casa pensando em acertar, pensando em dar o nosso melhor. Mas acontece. E quando acontecer, entenda que o erro é humano. Persistir no erro é que não é nem um pouquinho inteligente. Entendemos. E faz mais um aí, Júlia. Pode perguntar, Júlia. Pai, qual é a sua relação com Deus? A minha relação com Deus é uma relação de filho para pai. Deus é algo tão presente na minha vida como você, Douglas Filho, Aline. A diferença é que eu não consigo ver, mas eu consigo sentir. E um fato interessante da minha intimidade com Deus é nos momentos das minhas orações. Eu tenho a plena convicção de que quando eu falo com Deus, Ele me ouve e responde às minhas orações. A maneira que Deus tem de responder as minhas orações não é falando comigo como você fala, não. A maneira dele responder as minhas orações é criando situações e oportunidades para que eu consiga realizar as coisas que eu pedi para ele em oração. Então, toda vez que eu vou falar com Deus, quando eu deito ou quando eu vou dormir, eu tenho a plena convicção de que Deus está me ouvindo. Então, essa é a minha relação de Deus, a minha relação com Deus é uma relação diária, todos os dias, em todos os momentos. Quando eu coloco vocês para dormir, que eu falo, já deu 11 horas, vai dormir, pego o celular de vocês, eu fecho a porta e falo, Senhor, abençoa os meus filhos, para que eles possam dormir em paz. E é assim que tem que ser. Nós precisamos ter uma relação de filho com Deus. E o que é que o filho faz? Quando vocês teimam comigo, eu deixo de amar vocês? Não. Não. Quando vocês teimam comigo, eu deixo de alimentar vocês? Não. Assim é Deus conosco. Nós erramos, mas nem assim Deus deixa de falar conosco, de nos perdoar, de nos alimentar, de nos amar. É assim que nós temos que entender Deus. Pai, agora tem uma pergunta aqui que eu queria saber muito. Vamos lá. Se você pudesse ter um desejo realizado agora, hoje, qual seria ele? Que nenhuma criança na face da terra passasse fome. Eu fico triste, meu coração dói, quando eu sei que milhares de crianças passam fome pelo mundo todo. E até aqui mesmo, dentro da nossa cidade. Pai, Hum, domingo foi seu aniversário. foi. O que o senhor aprendeu nesses anos? Olha, eu aprendi em 42 anos que eu preciso aprender todo dia. E que a vida é um grande aprendizado. A gente nunca sabe tudo e a gente nunca sabe nada. Você não é tão sábio que não possa aprender e nem tão tapado que não possa ensinar. A vida é uma troca de conhecimento. A vida é como uma roda gigante. Às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo. E tudo é uma questão de ponto de vista. Para mim, que sou uma pessoa otimista, esse copo aqui, ele está quase cheio. E para quem está pessimista, esse copo está quase vazio. Eu sou otimista. Eu prefiro completar o resto do que fazer ele secar. Então é assim que eu entendo a vida. É assim que eu aprendo que nesses 42 anos de idade, todos os dias pela manhã, Deus me dá uma nova oportunidade para desbravar, para conquistar, para me relacionar com pessoas, para ser bênção na vida de alguém.
para transformar a vida de alguém e que, por que não transformar a minha vida? Eu posso transformar a minha vida, você sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus e Ele é dono de tudo. Se Ele é dono e eu sou filho, eu sou herdeiro. O que você acha de filhos que não respeitam seus pais? Eu tenho pena deles. A Bíblia que nós acreditamos, o Deus que nós servimos, nos ensinou através da Bíblia, nos mandamentos. Ele é o 4º mandamento, é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia fala assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias sejam prolongados na terra. Então os filhos que não honram, que não respeitam os pais, eu tenho pena, eu tenho dó, porque eles estão plantando a vida, ela te dá a oportunidade de você plantar exatamente o que você quiser plantar, mas ela não te dá a oportunidade de colher o que você quer, você vai colher exatamente aquilo que você planta. À medida que o filho não respeita o pai, ou a filha não respeita o pai, e vice-versa, ele está plantando para que no futuro ele possa colher. Então eu tenho pena. Além de não ter a bênção de ter os dias prolongados na terra por parte de Deus, eles vão sentir a justiça, porque Deus é justo, Deus não é vingativo, e Ele não pune as pessoas, mas Ele é justo para que as pessoas colham exatamente aquilo que ela planta. Então, se não é bom filho, se não é boa filha, não vai ter bons frutos. Não vai colher bons frutos. Eu tenho pena de quem não valoriza os pais. Pai, qual é a sua bebida favorita? Café. Sem Já pensar. sabia. Prosa e café. Sem pensar 2 vezes. Não sei nem porquê, né? Né? Não sei. Para finalizar, pai, como você consegue conciliar ser pai, filho, esposo, chefe de família, empreendedor e ainda motorista de carro de som? Estresse. Com muito estresse eu consigo conciliar tudo. Mas enfim, eu acho que a vida vai passando e nós vamos aprendendo a lidar com todas as situações. O ser humano é como um camaleão, ele se adapta às situações favoráveis ou não. Então, eu gosto de dedicar um tempo. Vocês já perceberam que eu sempre tenho um tempinho para conversar com vocês? Porque eu acredito na comunicação e no diálogo, eu gosto de conversar, né? Mas, então é isso, a gente não pode virar as costas para o trabalho. De manhãzinho eu faço as gravações, faço os anúncios do carro de som, aí a gente almoça. Na parte da tarde eu faço a produção os roteiros do Prosa e Café. Eu sempre divido as minhas tarefas, as gravações na externa a gente faz toda quarta-feira e por aí vai. Então é fácil conciliar o tempo quando você se organiza. Tudo é questão de organização. Sim. Pai, agora as considerações finais. Gente, obrigado pela participação e interação. Agradecemos a participação especial da tia Cláudia, da Júlia e principalmente a você, Douglas, por nos ter permitido conhecer um pouco da sua história de vida. Muito bem, agradecemos também a participação da sua mãe. Minha né? mãe também. E pode me chamar de senhor, como eu já te ensinei, não precisa me chamar de você, só porque tá gravando, né? Ixi. Gente, é isso. Um forte abraço a todos vocês. Júlia, pode fazer as suas considerações. Prazer participar aqui do Prosa e Café. Olha, Muito obrigada. É isso. é um prazer para mim ter vocês aqui, tá? Isso aí já é a paternidade me dando retorno, gente. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado por estar nos acompanhando. Não se esqueça de entrar aí no nosso canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações. E até a próxima terça, às 18h30. Beijo no coração e até lá. Falou! Tchau.